Muito boa noite. A Póvoa de Varzim volta a ser o coração da literatura em mais uma edição do Encontro de Escritores Correntes de Escritas. É aqui que o Ensaio Geral está hoje, no Cineteatro Garrett e bem acompanhado por quem escreve. Este é um programa com as diferentes sonoridades da língua portuguesa. Nesta mesa juntamos de Moçambique a escritora Paulina Chiziane, foi vencedora do Prémio Camões em 2021. De Angola temos Ondjaki, que há menos de um mês ganhou o Prémio Virgílio Ferreira. Do Brasil, do Rio de Janeiro, chega Giovanni Martins, uma das vozes revelação que está a publicar em Portugal o seu segundo livro, e temos a honra de receber também a poetisa portuguesa Maria do Rosário Pedreira, que esta terça-feira ganhou o prémio Casim da Póvoa, atribuído pelas Correntes de Escritas. Bem-vindos, muito obrigada por estarem no Ensaio Geral. Paulina Chiziane, comece por si, por recordar as palavras que deixou na sessão de abertura. Disse que a língua portuguesa é hoje uma língua de união, vinda de um país com o historial da colonização portuguesa. A ideia de que falou de que a língua portuguesa deixou de ser uma língua de opressão está hoje realmente ultrapassada, na sua opinião? Se não está, tem que estar. Porque a Póvoa de Varzim, as correntes de escrita, são esta prova de um mundo melhor. Estão aqui pessoas de diferentes países, de diferentes lugares, diferentes raças, juntas, construindo algo. Portanto, é um sonho coletivo para construir algo de melhor. Então, quando eu comparo este encontro com aquilo que foi o nosso passado, eu digo, meu Deus, afinal, a língua portuguesa deixou de ser a língua da opressão e pode ser esta língua da humanidade, em primeiro lugar, da fraternidade e da união. E é esse sonho que devemos consolidar para construir algo muito melhor ainda. O Ondjaki venceu o Prémio Virgílio Ferreira. O júri disse que destaca o contributo que o Ondjaki tem dado para a língua portuguesa, para que ela seja uma língua de reconciliação. Foi esta a expressão usada. O que é que há ainda a fazer para essa maior reconciliação? Bem, boa noite. Eu acho que há um lado artístico, de convivência artística, que são estes momentos, as colaborações artísticas, as trocas de palavra. A nível da música, já há muita gente a tocar de um país com outras pessoas de outro país, etc. Isso, de uma maneira humana e artística, está-se a consolidar, não é? Como diz a Paulina, estes festivais também são essa celebração destes encontros. Agora, há uma outra dimensão, que seria, vamos dizer assim, da circulação, por exemplo, do papel e do livro, que vai ficando cada vez mais, digamos, não sei se esquecida, se estão a protelar. É óbvio que Portugal tem um mercado próprio, o Brasil tem um mercado próprio gigantesco, portanto, quem precisaria mais dessa circulação, no fundo, somos nós, não é? No sentido de exportar, mas também no sentido de atingir um preço melhor para o papel e para o livro. Portanto, não é só a língua no sentido de ser falada, escrita ou celebrada. É também os outros instrumentos que têm a ver com o livro, com os editores, com os escritores, com o papel. Eu digo isto porque nós sentimos muito em Angola, acho que creio que em Moçambique e Cabo Verde também, o preço do papel, o preço da importação dos livros. Eu tenho uma livraria, estou sempre a importar livros, e isso não estou a imputar aos outros, estou a imputar ao governo angolano. Mas, havendo, digamos, políticas comuns, talvez uns pressionassem. É preciso quebrar essas barreiras. Giovanni Martins está a lançar o livro Via Ápia, o segundo romance que lança em Portugal. É uma história que nos faz mergulhar nas favelas do Rio de Janeiro e onde a escrita é muito marcada pela oralidade. O livro tem um glossário para os leitores portugueses. Giovanni, é preciso essa ajuda nesta tradução, entre aspas, do português do Brasil para que o leitor português também entre melhor no português falado no Brasil? Eu acho que o português ele é uma língua comum entre o Brasil e Portugal, Brasil e Angola, Brasil e Moçambique, mas em cada lugar com suas particularidades. E o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, possui muitos sotaques, muitas maneiras de falar o português. Então, eu acho que esse glossário representa um pouco dessa cisão também, né, que o Brasil conseguiu fazer com o português. Hoje em dia eu acredito que a gente fala português brasileiro, é uma língua que nasce do português, mas que já vai para outros lugares. Muitas palavras a gente realmente usa completamente outras e inventa novas, e é uma língua que está sempre em constante movimento. E por isso eu acho que esse glossário pode ajudar a comunicação
para poder criar essa ponte, né? Eu acho que é importante também a gente se comunicar com as outras formas de falar português. Eu sinto falta de receber mais da literatura angolana, moçambicana, cabo-verdiana, enfim, de várias partes, que realmente eu sinto que esse trânsito não é feito com a potência que poderia ser feita. E eu acho que esse glossário é, de alguma forma, uma tentativa de construir essa ponte para que a ideia central e as coisas mais importantes desse romance não passem desapercebidas do leitor português. Maria do Rosário Pedreira é alguém para quem a língua portuguesa é não só um instrumento de trabalho enquanto poetisa, mas também enquanto editora. Gostamos de falar desta riqueza de que estamos aqui a falar nesta mesa da rádio, desta diversidade da língua portuguesa, desta união, mas tratamos por vezes cada vez pior a língua portuguesa, a língua mátria, digamos assim. Porquê? Porquê que isto está a acontecer? Porquê que usamos cada vez menos palavras da riqueza do português? Eu penso que, de facto, com o advento das novas tecnologias, da internet, do digital, houve muitos jovens que seriam leitores e que se afastaram da leitura para serem consumidores de séries, de jogos e de internet em geral, diria eu. E, portanto, isso afastou muito a juventude de um culto da língua materna. E penso que é grave na medida em que essa é uma das razões porque se sabe que o quociente de inteligência baixou desde o ano 2000, porque não há, de facto, capacidade com a linguagem que é utilizada cotidianamente de construir um argumento. Por exemplo, um funcionário que sabe que está a ser injustiçado pelo patrão, sabe que está a ser injustiçado, mas não se consegue defender porque não tem linguagem suficiente para produzir um argumento de defesa. Portanto, isso é gravíssimo, não é? E lembra aqui uma história muito bonita, que nos anos 60, quando se pensou que a televisão estava a tirar imensas pessoas da leitura, há um programa muito bonito com a Marguerite Duras e um menino que tem 9 anos, a quem ela pergunta, quando a televisão aparece, tu gostas de televisão? Gosto imenso de televisão. E gostas de ler? Também gosto muito de ler. Então, se gostas de histórias, preferes histórias na televisão ou num livro? E ele pensa e responde, eu prefiro histórias num livro, porque aí eu sinto que faço alguma coisa. Eu acho que o problema da contemporaneidade é as pessoas não quererem fazer nada, serem muito preguiçosas e, de facto, estarem a deixar o lugar para serem dominadas muito mais facilmente. Isso também explica o crescimento dos movimentos de extrema-direita em todo o mundo. E abrir um livro é justamente descobrir esse grande mundo e, no caso da Paulina Chiziane, mergulhamos na riqueza da mundividência africana, na situação da mulher moçambicana também, em particular, nos seus contos, nas suas histórias. Em que medida a escrita em português e não nas línguas que são línguas nativas de Moçambique condiciona a forma de contar essas histórias? Para mim, a escrita tem sido um grande conflito. Porquê? Porque tenho a minha língua materna e escrevo e descrevo o pensamento do meu povo numa língua que não lhes pertence. E faço de mim uma espécie de tradutora incompetente, porque a língua portuguesa teve a sua origem na Europa. Nós falamos e falamos bem, mas a nossa fauna, a nossa flora, o nosso modo de ser é muito bem descrito nas nossas línguas maternas, mas o português nem sempre alcança. E eu conheço a maior parte das críticas que fazem aos escritores africanos. Porque os africanos só dizem os pássaros, os africanos não sabem nomear os pássaros, não sabem os nomes das flores. Não é verdade. Cada povo nomeia a sua fauna, a sua flora e conta o seu sonho na sua língua. Quando entra a língua portuguesa, comunicamos-nos sim, mas a língua portuguesa não penetra na raiz da minha cultura. Então, é sempre esta luta. Mas, ao mesmo tempo, deixa-me dizer que eu me sinto afortunada, porque, como africana, eu sou herdeira de 2 línguas. Uma que é a minha língua materna, a outra que é a língua portuguesa. E alguns dos portugueses só têm apenas uma, e eu tenho 2. Então, sou rica.
Onde já aqui também tem esta riqueza. Não, eu não tenho, porque a minha língua... Não tenho a riqueza tenho de outras línguas, mas falha-me este acesso às línguas nacionais. Eu estou a falar de mim particularmente, não é? É diferente do caso de uma pessoa mais velha. Eu nasci em Luanda, num contexto urbano, plenamente cercado e até refugiado na língua portuguesa. É mesmo a minha língua materna. Noto, por investigação, por tentativas culturais de compreensão, que é exatamente o que a Paulina está a dizer. Há histórias contadas em Quimbundo ou em Umbundo que são traduzidas e tu sentes que é uma tradução, ok? Não é que não possas compreender, mas não acedes na totalidade a palavra. Por exemplo, se a gente diz a palavra espírito, não, mas há espíritos específicos, não é só a palavra, não são os espíritos. Isso já se perde, já começaste a dizer espírito. Não era espírito, era qual espírito é que estamos a falar? Espírito do mar, da terra, feminino, masculino, etc. Não é? Isso é uma coisa que eu lamento, assim como eu sinto a necessidade de aprender francês por uma razão muito simples. É que quando eu aprender francês, eu vou poder ler os outros autores africanos que escrevem em francês. Mas eu acho que faz falta, é um dos meus objetivos, não morrer sem conhecer minimamente uma das línguas africanas. Poderá não ser angolana, poderei aprender Kiswahili, não tem que ser Quimbundo ou Umbundo, não é? Umbundo é difícil, já não vou a tempo. Umbundo é muito difícil. Ou tu nasces dentro da cultura Umbundo, Quimbundo é possível, Kikongo é possível aprender. Giovanni Martins, e no Brasil, a realidade de que descreve neste Via Ápia dos jovens que vivem nas favelas, como o próprio Giovanni conhece bem essa realidade, é fácil ser-se leitor, é fácil sonhar-se outro mundo para lá do universo da favela? No Brasil, a gente vive esse problema que é do achatamento da perspectiva, né? A gente tem uma juventude que desde muito cedo é desencorajada a sonhar, mas ao mesmo tempo é uma juventude muito teimosa, que consegue alcançar lugares muito improváveis. E hoje eu acho que olhar para a literatura brasileira, olhar para a música brasileira, olhar para as artes plásticas brasileiras, a gente vê a potência dessa juventude e mais do que isso, a gente vê onde é que a gente poderia estar com o mínimo de investimento e dignidade e apoio, né? Porque se nós chegamos até aqui sem nenhum incentivo do nosso Estado, do nosso país, imagina a transformação que nós poderíamos fazer com algum incentivo. Muitas pessoas perguntam se a literatura me salvou, me tirou do lugar social onde eu nasci e do papel social que me foi designado logo que eu nasci. E isso é uma parte da verdade. Mas eu também acredito que a minha geração, ela não só nasceu para ser salva pela literatura brasileira, ela também nasceu para salvar a literatura brasileira, que estava fundada nos mesmos temas há muitos anos, e que hoje a gente consegue trazer novas vozes, novas possibilidades, novos imaginários e novas construções de mundo, que eu acho que a nossa história recente privilegiou apenas um lado da sociedade brasileira, um pequeno lado que não reflete nem de longe o tamanho da diversidade do nosso país, e hoje em dia a gente consegue contar essas histórias e alargar essas perspectivas. E que histórias conta, Maria do Rosário Pedreira, o seu livro premiado, O Meu Corpo Humano? Amanhã recebe aqui o prémio. Disse que foi um livro que lhe foi difícil escrever. Bem, quase todos os meus livros são difíceis de escrever porque eu escrevo muito como terapia e, portanto, normalmente correspondem a momentos menos bons biograficamente. Mas a verdade é que foi um livro que me custou talvez mais, porque penso que foi escrito num tempo de muito ódio, de muita falta de compaixão, de muita falta de empatia, em que nós estivemos afastados dos outros durante um tempo, nas alturas do confinamento provocado pela pandemia, e, portanto, que nas redes sociais, em todo o lado, víamos pessoas sempre muito ofensivas, muito violentas, muito a olharem muito para o seu umbigo e a dizerem mal de tudo o resto. E, portanto, foi um livro que tentou, de algum modo, conciliar
avaliar não só a vulnerabilidade do corpo humano ao sofrimento, à violência do outro, à mágoa, mas também ao tempo, ou seja, nós tivemos mais tempo para estar connosco, para olhar para nós próprios e para perceber como somos, no fundo, humanamente vulneráveis a tudo isso, ao envelhecimento, à dor, à doença que não conhecíamos bem. E, portanto, é um livro que fala disso e, ao mesmo tempo, fala do outro, fala do amor pelo outro, da empatia pelo outro e da necessidade de compaixão por aqueles que estão piores. Paulina, o Prémio Camões tirou-lhe tempo para escrever? Tem andado entre entrevistas, estas viagens aqui também. Roubou-lhe o tempo para a necessidade da escrita? Se tirou alguma coisa, também deu outra. Tirou-me o tempo não só para escrever, mas para estar cotidianamente com os meus melhores amigos. Nem sempre consigo atender os telefonemas agora, porque são tantos, mas também me deu uma voz muito mais forte, muito mais alta. A minha história é interessante, sou a primeira pessoa de raiz bantu a conquistar este prémio. E quando olho para o prémio, eu estou a ver as lutas de todos os meus antepassados, isto é, as lutas de libertação, enfim, toda aquela história amarga, a luta por um espaço, por um reconhecimento. E então foi tão impressionante que a África toda ficou de pé para receber o prémio. E foi aí que eu compreendi que o prémio não era meu, mas é o prémio para as lutas por uma humanidade melhor. E emociona-me o facto deste prémio ter caído nas minhas mãos e poder provar ao mundo que ser negro, que ser mulher, que ser africano não significa ser inferior. Se os outros conseguiram alcançar, eu também posso chegar. Então, sobretudo nas mulheres africanas, ficou esta fonte de inspiração. Se a Paulina que veio do chão chegou ao céu, eu também chegarei. E muito obrigado pelo prémio. E obrigada também por essas declarações, onde já aqui disse tem uma livraria em Luanda, que ela tem também uma editora. É desafiante procurar plantar sementes nos leitores. Sim. Em Angola? Muito. A livraria tem esse objetivo. Nós somos uma livraria muito virada para o público infanto-juvenil, com atividades, etc. E as pessoas às vezes pensam que é um isco para trazer as crianças para a livraria para comprarem livros. Sim, a livraria vive da venda dos livros, mas não é apenas isso. Queríamos e conseguimos, desde os tempos da pandemia, a livraria num quintal, é um espaço aberto. E então sempre foi um espaço que as crianças gostaram de vir, por ser um quintal e por ser aberto. Eu não quero que as crianças vão lá e comprem livros, não são elas que compram, são os pais. Eu quero que as crianças estejam na livraria e que gostem de estar na livraria. E isso acontece naquela. Independentemente de lerem, há crianças que vão lá e não vão ler. Vão brincar, vão fazer uma atividade de pintura, vão ver teatro, vão ver um palhaço. Agora, a quinta ou sexta vez que essa criança vai lá, acha estranho que há outras crianças que saem com livros e começa a perguntar. Este é o nosso trabalho, com os leitores do futuro. Eu, enfim, vendo livros aos pais deles, mas eu não estou preocupado com os pais. Eu não posso pôr um adulto mais a ler. Pôr no sentido de posso sugerir. Não vou conseguir, talvez, impingir. Eu não quero impingir. Eu quero que essas crianças cresçam dentro do mundo dos livros. Não é só ler e escrever. É ter no livro um refúgio, um amigo, um espaço de ver coisas, um espaço de intervenção da sua personalidade. E é muito bonito, porque tu fazes uma pequena oficina de escrita criativa com crianças, até de desenho. Imediatamente num desenho tu começas a perceber de certas coisas também que se passam com a criança. Automaticamente podes fazer um alerta ao pai ou à mãe. Há N coisas. É este mundo que nós estamos a tentar fazer devagarinho. É uma livraria. Há mais. Nós não somos a única livraria. Mas somos muito virados para as crianças. Isso tem corrido bem. Isso me deixa feliz. E o Brasil em 2023, Giovanni Martins, esta mudança política de presidência com a entrada, o regresso de Lula da Silva... Já não era mais possível. Giovanni... Como é que o país ainda está muito fraturado? Houve uma diferença muito pouca entre quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro. Ainda há feridas abertas?
Muitas, e já haviam antes da eleição do Bolsonaro. Acho que a eleição do Bolsonaro foi algo que a gente não gostou de passar. Eu acho que o mundo todo esperava por esse momento da queda dessa figura, mas, ao mesmo tempo, para nós brasileiros, eu acho que foi algo bastante didático para a gente se olhar nos olhos e olhar para o nosso passado, para a nossa história. O Brasil é um lugar violento, é um lugar racista, é um lugar machista, é um lugar muito homofóbico, um lugar que há mais de 15 anos é o lugar que mais mata transexuais de maneira violenta. Então, tudo isso está na nossa Constituição. Eu costumo dizer que o Brasil, infelizmente, não construiu apenas Pixinguinhas. O Brasil também fez duques de Caxias, marechais florianos, etc. E se olhar no espelho e entender a raiz desse problema, dessa doença, era algo que a gente precisava passar. Eu acho que o governo Bolsonaro escancarou bastante dessas nossas contradições. A polarização no Brasil é algo que coincide com a fundação do próprio país. A gente sempre foi dividido entre proprietários e propriedades, brancos e pretos, ricos e pobres, herdeiros e sem sobrenome. E hoje em dia eu acho que a gente tem a possibilidade de encarar essas figuras e de, a partir desse enfrentamento, tentar construir uma nova possibilidade de país e de sociedade. Maria do Rosário Pedreira é também editora do Grupo Leia, responsável pelo surgimento de muitos autores novos, muitos também entrevistados no Ensaio Geral ao longo destes últimos 15 anos. Que diagnóstico faz da saúde da literatura portuguesa hoje em dia, atendendo ao facto de haver cada vez menos leitores? Isso também se reflete no que se está a escrever? Eu penso que há, sobretudo, menos livros bons. É difícil encontrar, nas camadas mais jovens, em Portugal, autores de grande qualidade. E eu penso que isso tem que ver com uma geração que foi formada pelo audiovisual, que escreve no presente do indicativo, que escreve como um guião e não como um livro, e, portanto, isso preocupa-me muito. Mas eu aqui não quero ser derrotista e acho que devemos aprender com os outros povos. Eu acho que noutros sítios do mundo está a ser exatamente o contrário. Ainda há pouco falava com a Paulina na Bienal de São Paulo, o número de jovens incrível que estava a comprar livros. A Europa é que está um bocado velha, não é? E, portanto, nos preocupamos mais. Se calhar temos menos jovens, temos uma população muito envelhecida em Portugal. Acredito que, como dizia uma vez a Agostina aqui nas Correntes, haverá sempre aberrações. E, portanto, eu estou em busca dessas aberrações, mesmo que não seja o geral. Eu acho que vai aparecer sempre alguém a fazer literatura de qualidade. No Ensaio Geral, escutamos agora as notas que o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, nos deixou sobre as correntes de escritas. Nesta 24ª edição das Correntes de Escritas, importa realçar a homenagem a Ana Luísa Amaral, e assim encontramos o milagre do mundo a acontecer. Eu preciso das minhas solidões. Sei somente de mim aquilo que me sonharam. Ficar de noite no avesso das coisas, porque era este lugar que eu precisava agora. Escrevo para a posteridade do que é nada, e tive um espelho em criança que me lembrava um rio. São palavras que nos fixam a memória e que nos levam a pensar a poesia como a interrogação do princípio das coisas. E ouviremos Manuel Sobrinho Simões a falar como sabe melhor que ninguém das relações entre a ciência e a cultura, já que a inovação e a criatividade se ligam à capacidade de ir além do que é passageiro ou do que é repetitivo. Porque a memória é um apelo permanente ao que pode ir mudando. E o real sempre parece ser uma coisa desigual. E se Ana Luísa Amaral está bem presente, não esqueceremos Nélida Pinhon e Luís Sepúlveda, presenças bem vivas. E se referimos lançamentos de livros nas correntes, talvez seja a mais singular, a do volume
Histórias Inacabadas, de Camilo Castelo Branco, organizado por José Vial Moutinho. Aí foram convidados Lídia Jorge, Nuno Júdice, Julieta Monjinho e Francisco Duarte Mangas. Uma surpresa especial. E termino a citar Agostina. Bem presente sempre. Há demasiadas vidas no homem para ele se entender consigo próprio. A terminar o nosso programa, peço aos nossos convidados que nos indiquem um livro para os nossos ouvintes, um livro de cada um de vós que queiram sugerir para que eles entrem na vossa literatura, na vossa escrita. Giovanni tem 2 livros publicados em Portugal. Qual deles recomenda aos nossos ouvintes? Eu indico para o ouvinte o Via Ápia para ele e o Sol na Cabeça para ele comprar de presente. São só 2. É fácil. Paulina, que livro recomenda dos seus? Qual deles tira da estante? O Niquete já é muito conhecido, mas O Alegre Canto da Perdiz é um livro interessante para quem quer conhecer a história da colonização em Moçambique. É interessante. E começamos por esse. Sim. Maria do Rosário. Bem, eu como estou nas correntes e ganhei o prémio das correntes, que vou receber amanhã, então eu vou aconselhar esse livro que ganhou o prémio, que se chama O Meu Corpo Humano. Quer-nos deixar também outro livro, algum outro livro destes que foi vendo aqui ao longo destes dias, nas correntes? Então, posso, como editora, então, aconselhar o livro de um autor que já esteve nas mesas aqui nas correntes, que é o Paulo Moreiras, que é um livro muito divertido, é um pícaro, chama-se A Vida Airada, de Dom Perdigote. Ficam então estas sugestões no ensaio geral, aqui gravado nesta 24ª edição das Correntes de Escritas. Agradeço aos convidados terem estado neste programa. Foi um programa que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias à antena da rádio com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.